Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Josué Ventura, estamos falando diretamente da Igreja Fonte da Vida. Estou aqui com um casal que vou já agora há pouco recepcioná-los. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre os adolescentes, o trabalho dos adolescentes aqui da Fonte da Vida, que é feito por esse casal líderes aqui do departamento do grupo Docmos. É isso mesmo, Rafael? Docmos, aprovados por Deus. Aprovados por Deus, ó. E para você que está aí na Estação Gospel, fica conosco aqui, acompanhe um pouquinho desse bate-papo. Hoje a gente vai abordar vários assuntos relacionados à vida cotidiana dos adolescentes. Estava até falando com o Rafael nos bastidores aqui que eu não lembro muito bem mais da minha adolescência não, né? Porque já faz um tempinho e há uma diferença muito grande da nossa adolescência lá atrás para agora. Então a gente vai fazer uma comparação do que o inimigo trabalhou até aqui, das dificuldades que os adolescentes têm hoje, dos dilemas que os adolescentes enfrentam no dia a dia, tanto na escola, na vida secular, no dia a dia, na sua própria vida pessoal. Então a gente vai fazer uma abordagem um pouco ampla aqui, talvez o assunto pode estender um pouquinho, mas vai ser muito relevante para vocês, tá bom? Vou receber aqui primeiro a esposa, qual o nome? Jéssica, seja bem-vinda, obrigado por estar conosco aqui, paz e graça para você. Rafael, paz para você, obrigado por estar conosco aqui. É um prazer estar aqui. Quanto tempo vocês estão na liderança dos Docmos? Fez 1 ano e 3 meses, né? Na liderança, né, dos Docmos, mas como Docmos, né? A gente tem mais de 15 anos aí na jornada, fazendo parte aqui na igreja de Franca, né? A nossa adolescência foi nos Docmos, né? Então vocês sabem o que vamos dizer assim, no efeito, na prática fez. Foi mesmo, na prática. Na prática. Casados vocês estão há quanto tempo? Para o pessoal conhecer um pouquinho vocês. São 5 meses. 5 meses? Olha, não, ainda não tira hoje, né? Eu tô tirando isso, né? Mas é importante, vamos falar um pouquinho assim, então. Vocês se conheceram também aqui na Fonte da Vida? Foi na Fonte. Eu nasci aqui, né? Você nasceu aqui? Quando meus pais já vinham, aí eles já me apresentaram aqui na igreja, então nasci aqui dentro da Fonte. Aí depois esse cara grandalhão chegou aqui. É grande mesmo, viu? Esse cara aí, o bispo aqui chama ele de corredor, tá? Corredor da Fonte. Mas vamos falar um pouquinho então, primeiramente dos Docmos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos que eu acho relevantes na vida dos adolescentes. Mas para vocês assim na prática, vamos começar com você, Jéssica. Qual que foi para você a significância do trabalho dos Docmos na sua formação de vida, de fé, de comunhão com a igreja? Como que foi? Foi fundamental. Como eu disse, né, eu passei minha adolescência aqui, então eu participei da escolinha que tem também, Geração da Fonte, mas quando a gente chega na pré-adolescência, a gente fica meio que perdido, né? Porque aquela fase que a gente está começando a se identificar, quem eu sou, por que eu nasci, quem eu vou ser. Então, os Docmos, para mim, o propósito desse ministério, desse departamento dentro da igreja, ele foi muito importante porque ele trouxe o propósito de Deus que ele tem para mim. Então isso foi fundamental na minha criação ali, de quem eu sou, por que eu nasci, qual é o meu propósito de vida, que são aquelas perguntas que a gente faz na adolescência, né? Eu lembro que não faz muito tempo, né? Mas quando a gente está nessa adolescência, nossa, eu vou ser o quê? Quem eu sou? A gente fica meio que perdido, né? A gente está querendo se identificar com alguma coisa, a gente busca uma identidade. Então os Docmos, ele trouxe a identidade de quem eu sou em Deus. Então foi fundamental o Ministério Docmos para mim, assim, é difícil falar em palavras, né? Porque para mim, assim, foi fundamental. E você está falando algo interessante, porque o adolescente, ele já cria um viés para algo, achando que ele já vamos dizer assim, para aquilo, mas na verdade lá na frente ainda continua se descobrindo, né? É verdade. Continua se descobrindo. E para você, Rafael, como foi? Totalmente isso. Essa identidade que a gente se cria em Deus, né? Porque assim, a gente na adolescência somos atacados em diversas coisas, né? Pela sociedade, pelo dia a dia, são muitas informações e até a gente se descobrir quem somos em Deus e o que Deus espera de nós para o mundo, para o dia a dia, a nossa perspectiva em Deus como cristão, mas a nossa perspectiva em Deus também como filho, como aluno, como trabalhador mais para frente, né? E saber essa estrutura e essa identidade dessa palavra. Falando até de Docmos, o significado da palavra Docmos é aprovado por Deus. Então é viver um estilo de vida aprovado por Deus, né? Então é isso que a gente prega, ensina e discipula esses meninos desde já, com todos esses aspectos que já nascem, né? Psicossocial, sociedade, tudo mais, e a gente vai discipulando nesse formato.
ter um estilo de vida aprovado por Deus, né? Esse é o principal consenso que a gente tem para levar para todos esses molecada aí. Mas como você estava falando, Rafael, a dialética do trabalho dos dogmas é centrada no quê? Quais são os ensinos na prática que vocês fazem para os trabalhos? Tudo baseado na palavra, né? Mas assim, a gente, dentro do departamento dogmas, existem vários subdepartamentos, né? A gente tem intercessão, que é inclusive organizado pelos próprios adolescentes, o louvor, que tem uma divisão ainda que tem o chamado New Breed, né? Que são pré-adolescentes ainda, que estão iniciando na musicalização aqui na igreja, que vai de 10 a 17 anos também. Temos o SOS de dança, temos secretariado, temos teatro, temos a visita, chama o boy, grupo de operações especiais, a gente vai atrás desses adolescentes, vai na casa, né? Mídias, nosso mídias é muito forte, levando, expandindo, aproveitar as mídias sociais, que hoje é um marco muito forte nessa geração, né? E assim, a palavra também, né? Muitos dos nossos cultos são os pré-adolescentes, esses adolescentes que leem, pegam a Bíblia e mostram a mensagem de Deus para outros adolescentes nessa linguagem, compartilhando o que Deus tem feito na vida deles, que Deus tem muitos relatos de adolescentes que fazem células dentro das escolas. Então eles pegam e falam assim, dentro da escola, no recreio, faz um grupinho, Deus tem uma palavra para você. E muitas das vezes das respostas, dos testemunhos que eles nos trazem, é das pessoas que às vezes não conhecem a palavra e a escritura, que são de outras denominações, e perguntam assim, mas o que Deus acha de mim? O que Deus tem? O que Deus está escrito na Bíblia? E a gente fala assim, você é filho, a Bíblia está escrito isso, que Deus te ama desde o princípio, que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, e você é uma nova criatura. Então é tudo baseado na palavra, né? Então assim, a gente cria e forma esses adolescentes na presença de Deus. Você falou, são subdepartamentos ali dentro do DOC. E vamos dizer assim, é muita coisa, porque um adolescente então, ele começa a ir para o DOC a partir de faixa etária aqui? 10 anos. 10 anos. De 10 anos. 10 anos para cima. Aí ele começa a gente apresenta todos esses departamentos para eles, e onde ele escolhe, nossa, eu me identifico com a dança, tem um hip hop ali, ou não, quero ir para o louvor, não, eu gosto mais de orar, tudo mais, se bem que o adolescente é mais restrito nisso, tem um pouquinho mais de vergonha. Mais acanhado. Mas eles vão se desenvolvendo dessa forma. Tem gente que gosta mais da dança, do teatro, né? E a gente vai trabalhando esse adolescente nesses departamentos baseado na palavra. O que esse departamento transforma esses adolescentes, não tem o que falar. Hoje eu posso dizer com autoridade, porque eu também sou levita aqui na Casa do Senhor, junto com vários irmãos, vocês já devem ter olhado nos outros vídeos, que mais de 30 levitas que está aqui, a maioria passou pelos dogmas, né? Os pastores, a maioria já passou pelos departamentos dogmas, a atitude vai crescendo, né? Então assim, os dogmas é apenas um departamento da fonte da vida que vai crescendo conforme a faixa etária. Então a fonte da vida, ele cuida da gente como pessoa desde criança, que é a geração da fonte, vai subindo para os dogmas, vai para a atitude da juventude e por assim vai. Famílias abençoadas, tem arte e amor, arte e amor que são pessoas mais de 50 anos. Então assim, é apenas um departamento que mostra o cuidado que a fonte da vida tem com cada faixa etária, que é a visão do nosso apóstolo, César. É a família. A família. As gerações e as gerações que vêm. E o cuidado, né? E a Dogmas é apenas mais um desse departamento dessa fonte. Aproveitando que a Jéssica falou que ela descobriu a identidade dela nos dogmas, qual que foi dessas subdivisões o que você mais identificou? Eu mais me identifiquei foi a intercessão. Foi a intercessão? Então nós estamos quase na mesma vida, que eu amo também a intercessão. A intercessão foi um dos encontros dos dogmas. Eu lembro que eu já tinha passado pelo louvor, né? Eu tocava teclado, eu gostava, mas quando eu entendi um pouco mais da intercessão, foi aquilo que realmente queimou no meu coração. Eu falei, cara, Deus está me chamando para orar por vidas, para juntar um exército de oração, junto os celestiais, os naturais aqui, junto com as pessoas, para guerrear em favor dos adolescentes, da cidade, da igreja.
A intercessão foi o que assim, despertou e queimou meu coração dentro dos óculos. E assim, na intercessão é uma das áreas que a gente mais vê a pessoa conseguir desenvolver uma profundidade maior com Deus. Porque não tem como você conhecer a Deus se não for através da oração. Não tem como. Se você não tiver uma comunicação, uma relação com Deus de oração diariamente, como que você vai ouvir Deus, como você vai se relacionar com Deus? Não tem como, né? O exercício que você falou, você criou uma identidade, na verdade, não, você descobriu uma identidade e começou a exercer essa identidade naquilo que Deus te vocacionou. Como na entrevista anterior que a gente teve, né, com o Alberto, eu fiquei com a semana inteira. Com o Alberto, ele pontuou algo relevante, que o Espírito Santo começou a atrair de cara para aquilo, começou a chamar ele. E a gente vê que Deus ele tem isso conosco, ele sabe qual que é a nossa característica principal, porque ele já nos criou com a característica principal para algo. E ele só chama a gente, né? Quando fala chamar, as pessoas não entendem isso. Não é que Deus cria um chamado para você ser o único naquilo, mas Deus te dá um chamado no sentido de emoção e sentimento voltado exclusivamente para aquilo. Não é você ficar embaraçado com as emoções nisso, naquilo, não. É naquele objetivo, é naquele propósito, é para aquilo e só. Isso é muito verdade, porque a gente vê na palavra, quando Samuel é chamado por Deus. Exato. E Samuel, quando ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, ele tinha em média de 8 anos. E falou, Samuel, e tanto achou que Samuel era Eli que estava chamando ele. Ele chegou, Eli, o Senhor está me chamando? Ele falou, não sou eu. Depois disso, repetidas vezes, umas 3 vezes, ele fala assim, se você ouvir a voz de novo, fala, eis-me aqui. E o Senhor aparece quando ele fala, eis-me aqui. E muitos desses adolescentes hoje, muitos das vezes não conhecem, né? E assim, quando às vezes sentem esse chamado, nossa, eu quero ir para a dança, mas fica meio perdido nessa trajetória. E onde que a gente vem através da palavra, você tem um chamado para isso. Você tem um chamado para o louvor, você tem um chamado para a intercessão, onde que Deus está te chamando para isso. Né? E a gente vai caminhando e onde eles vão tendo essa identidade, se descobrindo e tendo experiências novas com o Senhor. E onde vai se moldando num caráter de Cristo. Isso é fantástico. Isso aí é fundamental. Você está colocando algo que a gente poderia agora já aproveitar dentro disso, eu quero colocar um gancho, e também você pode colocar. É o seguinte, a gente percebe que há uma grande diferença de geração 10 anos atrás com a geração de hoje. Nós falamos do cenário do mundo mudou muito, as coisas mudou muito, a modernidade mudou muito, a tecnologia entrou na casa de todo mundo, dificilmente alguém não tem um celular, as pessoas estão assim, muito mais conectadas e vamos dizer assim, essa facilidade de ter contatos demais, de ter relacionamentos demais, criou uma excessividade de sempre você precisar fazer mais em algo, você sempre precisa ser mais naquilo, você precisa ser mais naquilo. Para um adolescente que está começando a se descobrir, né? Está começando a se conhecer, como você também trabalha a questão da questão não só da identidade, mas também das vulnerabilidades que um adolescente tem, porque às vezes ele não conhece aquilo que nós propriamente já nascemos. Vamos falar, nós nascemos do pecado, tendemos para o pecado, somos inimigos de Deus por natureza. E como conseguir assim? Eu falo porque quando eu cresci numa igreja tradicional, quando se falava de pecado, falava que o pecado estava nas coisas. Lá na frente eu fui começar a descobrir que na verdade o pecado estava mais dentro de mim e que se eu conseguisse lidar com essa falha, com essa característica que já tenho na minha nascença, em mim, eu entenderia que a mudança ela vem primeiro de dentro, que eu consigo vencer o pecado primeiro aqui, para depois conseguir suportar ele de fora. Então assim, como vocês conseguem aos poucos trazer essa visão para os jovens na questão da dificuldade em vencer o pecado? Então eu gostei. Realmente, tudo baseado na palavra, né? Até Paulo fala das nossas consciências, né? Certo. Começa do coração para as coisas e realmente a gente trabalha isso e a gente pega realmente situações do dia a dia, né? Situações que eles vão sofrer nas escolas, né? Situações que muitas vezes vão sofrer dentro de casa ou por influência de outros amigos e a gente vai trabalhar nisso. Diferentes cultos, a gente trabalha, às vezes separado, menino com menino, e trabalha certas situações específicas para eles, por exemplo. Então a gente conversa, as meninas conversam com as meninas, os meninos e a gente conversa sobre isso, sobre homossexualismo, as mídias, a pornografia, que hoje em dia generalizou, estourou, e hoje
infelizmente, né, você às vezes abre o celular e às vezes está lá escancarado. E como isso tira a sua santidade e te separa de longe de Deus, né? Então a gente pega essas informações, essas situações que antigamente nem era tanto e hoje é muito forte, porque hoje a gente até conversa que o diabo também tem um discipulado, né? O diabo tem um discipulado muito forte que eles pegam as pessoas e falam, não, cara, fumar um beck é normal. E ele vai levando isso até a pessoa acreditar que isso é o normal. Eu ouvi já um ditado, a mentira contada várias vezes, a pessoa até acredita. Isso é um discipulado do diabo. Verdade. O diabo ele quer levar as pessoas e fala, não tem nada. Mas quando a pessoa nesse não tem nada, lá na frente virou uma bola, separou de Deus e está vivendo no escuro, está vivendo uma vida escravizada do pecado. Né? Então onde que a gente, nessas situações, fala assim, ó, a Bíblia traz que isso é pecado. Ponto, acabou, isso vai te separar de Deus. E ele não quer isso. Vamos ver o que está escrito, ó, isso aqui tudo pode, mas nem tudo convém. Né? Isso aqui é certo? Não é. Então, ó, vai ter muitas vezes que vai levantar um amigo, vai te oferecer essas coisas assim, você não pode falar que não aceita. E você vai começar a ser olhado diferente pelos seus amigos. Falou, mas por que isso não pode? Poxa, porque tem princípios. Não é só falar assim, porque Deus não gosta. Porque isso lá na frente pode gerar uma má formação de caráter também. Então você vai começar a ser visualizado com um caráter diferente, como um homem, como uma mulher aprovado por Deus, né? Então aí você vai começar a ser separado, diferenciado, não pelo que você é, mas pelo que você segue, pelo caminho e pelo discipulado de Cristo. Né? Isso é pela escolha. Você colocou algo que é tão interessante, que as pessoas não entendem. Por isso a gente começou a falar de lá atrás para agora, né? Porque antes, as pessoas que tinham mais essa petidão pelas coisas que aparentemente hoje são normais, você contava no dedo, era um grupo muito específico que fazia as coisas loucas, vamos dizer assim, que esse cara que gostava de fazer as coisas radicais, que era os caras que mais se aventuravam, os caras que gostavam de experimentar uma coisa, que a gente sabia que era em lista, e quando ele experimentava essas coisas em lista, ele experimentava distante das pessoas. Você sabia quem eram os grupos e aonde que fazia. Hoje não, hoje as coisas na verdade elas se tornaram o oposto disso, né? Então assim, para nós hoje, para um adolescente preservar os seus valores, os valores que ele está aprendendo tanto aqui na fonte quanto na família também, que tem os princípios educacionais de casa, não é fácil, cara, porque pensa, o cara está lá numa escola, o inimigo, na verdade, como você falou, ele trabalhou uma mudança dialética de ambientes. Um ambiente de uma escola há 10 anos atrás não é um ambiente de escola mais hoje. Antes as coisas não tinham uma malícia como hoje. A malícia era na verdade, todo mundo levava na esportiva, cara. Hoje não se tem mais esportiva em nada. Nem do seu colega, às vezes você pode fazer uma piada natural de amizade com ele, que às vezes as pessoas podem atuar como algo preconceituoso. De tão extremismo que ficou a situação hoje. Então assim, o que eu acho que você poderia falar assim? A dificuldade para o adolescente enfrentar os ambientes. No ambiente da igreja, vocês preparam eles para ter uma comunhão com Deus íntimo. Aí o cara chega num ambiente escolar, onde ele não tem nenhum espaço de poder até mesmo manifestar a fé dele. Porque se ele manifestar, ele pode ser rechaçado, excluído, colocado de canto, escanteio ou se chacota. Isso é algo muito difícil de lidar. Bem-vindo à vida cristã, né? Exato. E assim, entrou numa parte muito importante. E assim, a gente vai recorrer à palavra. Uma história muito legal. Os adolescentes hoje, eles sofrem muito ataque em tudo quanto é lugar. É mídia, é amigo, é escola, de tudo quanto é lugar. Mas isso me remete a uma história. Um pastor de ovelhas, ele cuida bem muito das suas ovelhas, é lógico. Mas tem uma doença chamada carrapato, que a doença ele entra dentro da mente, esse bicho, essa bactéria, entra dentro da mente da ovelha. E a ovelha fica perturbada, ao ponto de ela bater a cabeça várias vezes em alguma pedra para passar essa perturbação. E assim, o que isso remete? O próprio Senhor faz menção, na verdade, dessa história. E o bom pastor, olhando toda essa situação, ele derrama óleo sobre a cabeça da ovelha. Por que o óleo? Porque justamente não deixa nenhum mosquito,
nenhuma praga, nenhuma bactéria, seja o que for, entrar na mente desses inimigos. Isso faz menção ao Salmos 23, 5, 6. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e teu cálice se faz transbordar. Que o Senhor esteja nos ungindo, guardando a nossa mente para nenhuma seta do diabo entrar. Nenhuma seta do diabo entrar na nossa vida, entrar na nossa mente, causando medo, causando a depressão, causando transtorno, causando inveja, porque nada disso vem de Deus. Então essas situações a gente recorre à palavra e fala assim, você vai se posicionar e você vai ser excluído sim. Infelizmente você vai ser motivo de chacota, muitos vão te chamar de crente da bunda quente, você é velho, eu já fui chamado assim. Mas que você tem o seu garladão esperado por Deus no final disso. Você tem que levar. O próprio Criador, o Criador que se fez criatura não teve vergonha de nós, quanto mais a gente do Senhor. Muitas vezes a gente tem, de falar para um amigo nosso, fala assim, Jesus te ama, sai da sua vida, essa vida não vai fazer bem para você, né? Mas às vezes a gente fica meio assim, mas a gente tem que se posicionar como filhos, falar assim, não é assim que funciona, o Senhor morreu sim por você, Ele te ama e você não tem que levar essa vida de pecado. O que o Senhor tem para você é muito mais do que um momento, um só momento, é eterno, não troque o momento pelo eterno, né? É o amor de Cristo, que é profundo, é imenso, é insano, e muitas vezes quando a gente fala, muitos também não vão conhecer. Não. Jesus falava por parábolas justamente para isso, porque muitos queriam realmente só os milagres, mas não queriam um relacionamento, né? Mas é o nosso dever, como todo cristão, falar como é bom falar de Jesus, como é bom pegar a Bíblia e falar, Jesus é vida, Jesus é força, e aquele que está cansado, aquele que está cativo, receber essa palavra e falar assim, nossa, eu posso. Nós já estamos recebendo. Nós já estamos. Porque no fim do dia estamos aqui fortalecidos. E assim, a gente está se falando muito hoje dos fins dos tempos, uma igreja às vezes que está sem fervor, sabe? E os adolescentes, eles são intensos nisso, né, amor? Eles são intensos porque quando eles vão falar de Jesus, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Ele vai para o seu pai, ele vai para sua tia. Eu lembro quando eu estava minha tia fumava, tia, sai disso aí, você vem te fazer mal, não sei o que, Jesus quer o melhor para você. Eles são intensos e a gente precisa ter esse coração de uma criança, de um adolescente, de intenso, de buscar a palavra, de querer mais e mais e mais. Porque o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus que somos nós. Uma vida aprovada. E realmente sim, a gente vai ser motivo de chacota. Mas e daí? Eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o que Ele tem para mim, eu quero descobrir mais do Senhor. Eu quero, porque esse amor Ele nos completa, porque esse amor que a gente prega, esse amor que a gente vive, realmente é o que nos enche. Tira toda a depressão, tira toda a raiva, tira toda a desconsolação. Quantos adolescentes a gente vê aqui mesmo na igreja por problema familiar, pais separados, estão longe da presença, não sente o amor, e quando chega aqui e fala, recebe um abraço de Cristo, se derrama na presença de Deus, porque é o Senhor que está cuidando, é o Senhor que está abraçando a cada um de nós. Isso é muito louvável, sabe? Porque a gente falou de lugares em que a gente viu que o diabo preparou situações e cenários diversos, né, para, vamos dizer assim, colocar a pessoa alienada de situações, alienada de ambientes, e a gente acha que Deus não tem nada preparado para nós, mas na verdade Ele já preparou o melhor de tudo, o melhor. A gente só às vezes não descobre, porque às vezes fica uma cortina muito pesada sobre nós, que a gente não consegue abrir ela ou sair de trás dela, né? E eu acho assim, é fundamental o que você colocou, Rafael. E eu queria uma palavra para a Jéssica, que a gente falou assim sobre a descoberta, né? A gente falou sobre ambientes. Eu, na minha época, dos 15 até os 18, como eu falei com os bastidores, eu fui do skatista, depois punk rock, depois roqueiro, e aí eu engessei no rock, mas depois me firmei mais em Cristo, de uma forma mais profunda. A nos meus 17, 18, eu comecei a ter uma intimidade com Deus. Isso eu falo porque eu fui um filho. Na verdade, eu sou filho único, e por ser filho único eu comecei a buscar tudo sozinho, foi aprender tudo sozinho. Essa, vamos dizer assim, às vezes a dificuldade dos adolescentes quando é filho único, eles têm que descobrir tudo sozinho. Porque os pais, eles têm o receio de ensinar alguma coisa, de falar alguma coisa. Para você, assim, Jéssica, às vezes um adolescente, às vezes, queria ter uma comunhão a mais com Deus, mas não tem uma comunhão muito com o pai e com a mãe.
não tem uma intimidade muito boa com eles, de falar sobre todos os assuntos, porque a gente percebe que às vezes gera uma dogmática que não deveria existir entre os pais. Falo isso porque eu sou pai e eu com a minha filha não vai ter isso de jeito nenhum. Então assim, como fazer uma adolescente conseguir achar em Deus uma intimidade que ela pode confessar, ela pode expor, ela pode falar sobre si de forma ampla e aberta, e ela pode ser acolhida e também direcionada por ele. É engraçada essa relação de pai, né? Pai e mãe, porque muitas vezes o adolescente que ele teve essa dificuldade com o pai, ele não teve essa abertura, ele não recebeu esses conselhos, quando ele transfere isso para Deus, né? Então ele acha que Deus vai tratá-lo da mesma maneira. Ele acha que Deus vai ser aquele pai bravo que está irado com ele porque ele fez alguma coisa errada. Né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente, ao invés de olhar, a gente não vai chegar no pai abraçar, falar, pai, não, a gente já chega de cabeça baixa, chega com vergonha, meu pai tá bravo comigo, então não vou nem querer conversa com ele, porque eu sei que ele vai ficar bravo. Então a gente evita, né? E às vezes a gente transfere isso para Deus. Quando a gente está, às vezes, nesse caminho errado, às vezes no pecado, a gente transfere isso para Deus e fala, nossa, Deus está bravo comigo, então eu vou me afastar. E na verdade é o oposto. Sim. A Bíblia vai falar lá da parábola, né? Do filho pródigo. Sim. Então quem que era o pai? Era o pai que estava de braços abertos esperando o filho voltar. E quando ele volta, ele faz a maior festa. Então o adolescente, ele precisa dessa intimidade, ele precisa de olhar para Deus e falar, Deus não é o pai que está bravo comigo. Deus é o pai que está de braços abertos me esperando. Então ele pode ter essa intimidade, ele não precisa de ter essa vergonha, ele não precisa de ter medo. Porque o pai vai estar de braços abertos para festejar com ele, essa volta, esse retorno. Então, para o adolescente, ele precisa de entender, é abrir os olhos, né? Porque a gente fica, às vezes, nesse mundo, né? E, na verdade, é tudo mentira. Deus está aí de braços abertos te esperando. E eu vou enfatizar muito, porque eu senti muita presença do Espírito Santo aqui, desde o começo, o que o Rafael falou, da questão de a gente realmente entender que quando a gente tem a nossa mente revestida, quando a gente tem a nossa mente cada vez alimentada, porque eu vou dar um exemplo, se eu ficar um dia inteiro preocupando com as coisas externas da vida, a minha mente vai tender a pensar em Deus ou naquilo que eu estou vivendo? Vai querer pensar naquilo que eu estou fazendo. Então não tem como você querer pensar em Deus se você não alimentar a sua mente sobre Deus. Se você não ouvir um louvor, se você não meditar na palavra, se você não buscar ter uma comunhão com Ele, se você não tirar um período de meditação ou de adoração, ou mesmo assistir algo. Na minha época, o que eu mais gostava de assistir quando adolescente era filmes. Você estava falando aqui do trabalho que os adolescentes fazem de acampamentos, parece dentro das escolas, né? Tinha um filme, não sei se vocês vão lembrar dessa época, um filme americano, eu esqueci agora o nome, tá tentando pesquisar aqui, eu não consegui achar ele, mas era um filme que retratava sobre um suicídio na escola, um rapaz morrendo. Isso, é esse mesmo, sensacional. E aí depois eles começam a ter uma abordagem do filme, onde eles começam a fazer um trabalho dentro da escola, voltado naquilo. E você acredita que aquele filme me inspirou, na época que comecei a ser líder de jovens lá em Minas, aquele filme me inspirou a tentar fazer isso na escola. A escola em Minas ela tinha 5 pavilhões e era uma escada assim, uma escadaria. E a gente sentava na primeira escada. E só a gente levava a Bíblia na igreja. Só a gente. E eu comecei sozinho, só eu sentava lá. Depois começou 2, 3, o pessoal que era da igreja começou a sentar e ficar. Então assim, por mais que a gente talvez não consiga achar no mundo um lugar que nós possamos se encaixar, em Deus nós sempre vamos ter um lugar. Sempre vamos ter um lugar. Então não importa, a gente faz o lugar onde a gente estiver com Deus. Deus muda o ambiente. Ele muda o ambiente, ele muda a atmosfera. Então assim, para a gente finalizar aqui, que o bate-papo foi bem extenso esse, mas foi gratificante demais poder conhecer vocês, conhecer o que vocês têm feito, e acredito que o que vocês cresceram, agora vocês estão compartilhando com os adolescentes. Tem quantos com vocês atualmente nos DOC? Dá uma média de 50, 60 adolescentes. Nossa! A dor de cabeça que seja maior que a do Mas vamos lá, para finalizar, assim, deixa uma palavra para aqueles adolescentes que talvez não conheçam o trabalho do DOC, mas queira brincar, conhecer, queira participar, que seja de outra igreja ou que não seja cristão, que às vezes queira poder estar vindo, ou que talvez o pai não possa deixar vir, mas que gostaria de vir, que alguém pudesse buscar eles, como vocês poderiam estar assim, acolhendo essas pessoas? Sim. Igual já foi dito aqui, ser rápido, né? O Senhor, Ele acolhe e espera todos
Todos. O adolescente, ele não é sozinho, sempre anda em bando, os adolescentes sempre andam em bando. E Deus está de braços abertos nos esperando. Sexta-feira aqui, começa às 19 horas, com o discipulado, às 20 horas do nosso culto. Você é nosso convidado, o Senhor te espera, e Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, porque em Deus você é filho, em Deus você tem um lugar todo especial. Maravilha. Sua palavra, Como o Rafa disse também, né, a gente está de braços abertos, o Docmus, ele é uma família. Então aqui é um lugar onde você vai descobrir a sua identidade, quem você é, o seu propósito. É algo que Deus tem preparado para você, é algo maravilhoso, é a obra extraordinária do Espírito Santo. Então só Deus que pode preencher o vazio, só Deus que pode trazer verdadeira felicidade. Às vezes o adolescente ele busca, né, felicidade, ele busca ser aceito por tantos grupos, lugares, pessoas, mas é só em Jesus. E aqui a gente encontra Jesus. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Ó, pessoal, estamos encerrando aqui. Para você que é da Fonte da Vida, para você que é dos Docmus, aí depois deixa nos comentários aí no que você mais identificou nesse trabalho, aqueles que já passaram por aqui. Compartilha também um pouquinho dessa trajetória, como foi importante, dá seu testemunho para nós aí nos comentários, tá? Agradeço vocês que nos acompanharam e fiquem sempre ligados aqui na Estação Gospel, que a gente sempre vai estar trazendo toda semana, às quartas e aos domingos, mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui na Fonte da Vida.